a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos então fechando os nossos olhos, nos acomodando confortavelmente, respirando fundo, sentindo nosso corpo na cadeira. Vamos nos desligando das nossas preocupações, das nossas atribuições do dia. Vamos respirando fundo e nos sentindo preenchidos de um calorzinho que nos aquece, como um abraço gostoso. Nos sentimos abraçados por Maria, nossa mãe, que nos envolve em seu manto azul celeste, que mais uma vez se alegra e nos diz que bom que você veio. Nos sentindo preenchidos de amorosidade, de acolhimento. Vamos nos ligando ao nosso irmão e mestre Jesus. Vamos junto a Ele, nos reunindo na intenção de nosso crescimento. Vamos pedindo que Ele nos ajude a encontrar a luz, a cura para nossas dores do corpo, da alma, a luz para nossos dias. Que sua presença, que suas palavras, que seu ensinamento nos inspirem mais uma semana. E assim vamos dando início ao Evangelho dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dando início a essa que vai ser a nossa última semana do estudo do Evangelho. Foram 6 semanas aí do estudo do Pai Nosso, perdão. Foram 6 semanas estudando o Pai Nosso, 6 semanas pegando cada pedacinho ali e trazendo aí, né, uma reflexão em cima disso. Dá pra gente concluir ao longo aí desse mês e meio que o Pai Nosso, ele é uma lição muito completa. Que dentro dele cabe todo o ensinamento de Jesus. Jesus, quando nos deixou o Pai Nosso, Ele nos deixou de presente um manual. Quase que palavras mágicas aí. Um manual para que a gente se ligasse a Deus. Um manual que a gente repete, que a gente foi ensinado a repetir e que Jesus nos convida a refletir. Palavras que são muito importantes para que a gente ouça e para que a gente viva. Se a gente viver o Pai Nosso, se a gente viver cada frase que a gente repete ali no Pai Nosso, intencionalmente, conscientemente, a gente se liga a Deus. Então é muito mais do que só uma oração para nos confortar, mas também é uma oração de conforto, palavras que nos confortam, palavras que nos lembram de nos ligarmos a Deus, palavras que nos conectam enquanto humanidade, enquanto cristãos, em todo lugar em que estamos, o Pai Nosso nos conecta. É uma forma única de se ligar a Deus, é uma energia que a gente projeta,
que a gente joga, que a gente conecta no universo quando a gente recita aquelas palavras. Mas faladas mecanicamente, né, tem um som bonito, mas não fazem o efeito que é esperado delas, que é o efeito de nos ligar a Deus. O que nos liga a Deus é a vivência dessas palavras. É a intenção, é a reflexão diária em cima dessas palavras que a gente repete. Quem precisa do Pai Nosso somos nós, não é Deus. Não é Ele que tem que ouvir a gente falando. É a gente que tem que falar, ouvir o que está falando, refletir sobre o que está falando. E viver o que a gente fala, frase por frase. Alguns momentos da vida a gente vai viver um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho mais a outra, mas se ao longo da vida a gente pegar essas palavras e der a atenção devida para elas, ali contém toda a conduta, né? O modelo de conduta moral que a gente precisa, que a gente deseja seguir quando a gente diz que segue o Cristo. O Cristo seguia o Evangelho, o Cristo seguia o Pai Nosso, nós seguimos então o Cristo. E aí nós encerramos, né? Nós chegamos um pouquinho antes do Amém. Não nos deixe cair em tentações e livrai-nos do mal. Quais são as nossas tentações? O que são as tentações? Nós pedimos a Deus que não nos deixe cair nas tentações. Então, o que são essas tentações? São as nossas más tendências. São as nossas más inclinações, os nossos vícios, são nossa batalha interior, aquela que a gente sabe que facinho a gente perde, e cada um tem a sua. Mais de uma, inclusive, né? A gente tem várias que a gente sabe que perde fácil, que são as nossas más inclinações, as nossas más tendências pessoais. Elas são diferentes para cada um de nós. Então não existe algo que é uma tentação única, depende muito da nossa inclinação, do nosso passado, da nossa vivência de todas as nossas vidas, não só nessa. O que vai nos chamar para essa queda e como nós nos livramos dessa queda. E aí existem vários passos, né? Mas o primeiro passo é a gente perceber que livrar da tentação, porque a tentação ela não é irresistível. Parece. Beira o irresistível, mas não é. O nosso livre-arbítrio existe. E ele é mandatário, sempre. Nós temos escolha. Mas as circunstâncias muitas vezes tornam essa escolha muito difícil. Muito difícil. E aí nós muitas vezes não temos recurso interior para fazer uma escolha diferente. Então nós sucumbimos às tentações. Sejam em coisas muito pesadas, muito graves, ou em coisas muito simples do dia a dia. O que nos dá esses insumos para a gente se livrar das tentações? Né? Porque elas nos arrastam, elas quase que nos levam e a gente se deixa levar por elas porque é muito difícil lutar contra. É muito, muito difícil lutar contra. E aí o primeiro caminho é descobrir quais são as minhas tentações, que não são as mesmas de nenhum de vocês. Eu tenho as minhas próprias. É o exercício de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, está aqui dentro dessa lição. Para eu não cair numa tentação, eu tenho que primeiro saber que aquilo é uma tentação para mim. Eu tenho que primeiro entender que aquilo é uma coisa que me arrasta, que me puxa para uma conduta que eu não quero ter, para uma conduta que eu não gostaria de ter. Quando eu trago para a consciência, inclusive, que eu já não quero, porque muita coisa errada a gente faz sem achar, sem saber que é errado, até que eu descobri que eu não quero fazer aquilo. Mas aí me arrasto. Exemplo muito simples, né? Se a bebida, se o álcool é uma questão, e eu estou num ambiente, num barzinho, com um grupo de amigos que todos bebem, dentro daquele barzinho, todo mundo bebendo, aquele ambiente totalmente propício para o álcool, é muito mais fácil eu beber ali do que se eu estiver na minha casa sentada no sofá assistindo Netflix. O ambiente me proporciona, me tenta, né? A tentação, ele me convida àquilo. As pessoas me convidam àquilo. E aí é muito mais difícil eu resistir quando eu estou num ambiente que me leva para aquilo do que eu resistir quando eu estou num ambiente que me leva para outras coisas. Se o álcool não é uma questão para mim, eu posso ir para esse bar tranquilamente, que eu não vou beber por causa disso. Eu não vou ser obrigada. As pessoas podem todas beber ao meu lado, que eu não vou, porque isso não vai me chamar, isso não vai nem passar pela minha cabeça. Só é difícil para mim se aquilo ainda é uma questão para mim, se aquilo é uma questão, é uma das minhas tentações. Então não existe nada que seja lugar de perdição, qualquer lugar pode
pode ser. Se a minha tentação é falar mal dos outros, simplesmente o elevador do prédio encontrar um vizinho pode ser um ambiente arrebatador ali de uma tentação. Depende do que é a minha tentação, do que é a minha má inclinação e de qual é essa má inclinação que eu desejo combater. E aí, gente, não existe outra forma a não ser o autoconhecimento para eu descobrir, para eu conhecer, para eu entender quais são essas tendências. Porque eu só combato aquilo que eu conheço, eu só combato aquilo que eu entendo, que eu desejo, que eu coloco ali intenção de fazer. E aí a gente começa, né, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. Se eu me conheço, eu entendo que aquilo é uma inclinação, eu entendo que aquilo é ruim, eu começo a assumir o protagonismo daquilo, eu começo a assumir a minha responsabilidade sobre as minhas escolhas. Eu não sou mais arrastado pela escolha, todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Jesus nos lembra sempre, né, você não é todo mundo. Essa é uma frase muito importante para a gente lembrar. Nós somos únicos, nossas virtudes e defeitos são únicos. O que nos arrasta, o que nos puxa também é único. Cada um sabe o seu gatilho. E se a gente não sabe o nosso gatilho, a gente precisa descobrir. Então, o nosso grande... o que a gente fala, né, quando eu peço a Deus me livrar das tentações, eu estou descobrindo quais são, porque eu me livre. Eu só peço para Deus ali me ajudar a não cair na tentação, mas eu estou fazendo a minha parte de saber qual é. E é aí que entra o estudo profundo de mim mesmo. É me conhecer para conhecer as tentações para que eu não caia nelas. E aí esse caminho de autoconhecimento, ele é muito interessante, né? É muito comum, já fiz muito inclusive, a gente, vou fazer um retiro de autoconhecimento, passar 3 dias imerso num lugar delicioso, fazendo vivências para me conhecer. É uma delícia, eu recomendo, acho que todo mundo devia fazer algum momento na vida. Mas isso não é autoconhecimento. Isso é um pedacinho ali, uma faísquinha. A gente sai das tentações, ou seja, você vai para um lugar isolado de todo e qualquer estímulo exterior, você vive ali, mergulha em você, super bacana. Volta para a realidade. Se isso não vira uma constante, não faz diferença nenhuma. Autoconhecimento não é um momento, não é um curso, não é uma religião. É uma constante, é um hábito. É um hábito que a gente adquire, que a gente pratica todos os dias. Autoconhecimento é um compromisso diário que eu assumo comigo mesma. E aí, eu fui ver uma questão, né, dentro desse livro, Dentro de Mim, do José Carlos de Luca. Ele é muito legal porque ele é uma bússola de autoconhecimento muito interessante. E ele traz um passo a passo tão simples e profundo, né, quanto mais simples, mais profundo, né, para a gente entender o que é esse processo de se conhecer, da gente conhecer a nossa tentação, da gente conhecer a gente mesmo. E aí a primeira coisa que ele fala é, autoconhecimento é um ato diário. Autoconhecimento é todos os dias. Autoconhecimento é para a vida. E nunca vai estar suficiente porque eu me transformo todo dia. Então eu tenho que me conhecer de novo todos os dias. Então é um ato constante. É uma constante na nossa vida. E aí o primeiro passo que ele traz é comece com uma prece. Olha que interessante. A gente começar o meu autoconhecimento me ligando à espiritualidade. Quando eu faço uma prece, eu me abro para Deus. Eu me desnudo para Deus. Eu tiro ali meu barulho mental, eu tiro ali a vaidade, eu tiro o ego, eu me abro para a espiritualidade. E aí eu busco apoio e eu recebo. Então, antes de eu começar o meu processo, eu faço uma prece para que eu receba apoio. Para que eu me conecte com o meu mentor, meu anjo da guarda, com a espiritualidade amiga que vai me ajudar nesse processo. A gente não precisa passar por ele sozinho. Por mais que o autoconhecimento pareça extremamente solitário, ele não precisa ser tão solitário assim se a gente conta com a ajuda da espiritualidade. E como que eu me ligo à espiritualidade? Através da prece. Sincera. O desejo sincero de me transformar. E aí eu passo para o passo 2, que é escute a voz da consciência.
consciência, o que eu fiz hoje? Por que eu fiz o que eu fiz hoje? Que é a grande pergunta. Ah, nossa, hoje, nossa, eu fui super agressiva falando com uma pessoa. Por quê? O que gerou esse meu comportamento? O que eu senti? O que eu estava sentindo? O que está acontecendo? Por que gerou aquilo? Quanto mais profundo eu for nesse exercício, por isso a prática diária, um dia a dia a gente vai aprendendo a se aprofundar. Quanto mais profundo eu chego, mais eu me conheço. E aí eu começo a achar essa chave. Qual é essa chave que me leva para esse comportamento que eu não quero ter? O que eu preciso? O que eu tenho que suprir dentro de mim para que isso mude, para que isso se transforme? O Chico Xavier falava que todos os dias antes de dormir ele fazia uma prece, ele fazia um exercício do dia dele, né, esse exercício de revisão do dia dele, do que ele tinha feito, como que ele tinha feito, por que ele tinha feito. Muitas das vezes ele não gostava do que ele via nesse exercício, mas ele não deixava que a depressão o levasse. Se o Chico não gostava do que ele via, tá tudo bem, gente. A gente não vai gostar muito também, não. Beleza. Vamos lá, mas a gente consegue. E aí, inclusive, esse exercício do Deluca é baseado nessa fala, né? Nessa atitude do Chico que o Chico conta. Porque aí o próximo passo é esse, não me deixar deprimir. Porque eu vou ver coisas que eu não gosto quando eu olho para dentro. Quando eu olho para dentro, eu vou ver a minha sombra. Quando eu olho para dentro, eu vou ver aquilo que eu não gosto em mim. Mas é por isso que o primeiro exercício é a prece, para que eu tenha apoio. Para que eu consiga olhar com olhos amorosos e não olhos de julgamento. Para que eu consiga me acolher como aprendiz, como alguém que está no caminho, como alguém que está buscando. Porque eu tenho que olhar para mim sem fantasiar que eu sou uma pessoa muito boa, muito legal, muito maravilhosa, sem falar, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, a pior pessoa da humanidade, não sirvo para nada. Qual é esse caminho do meio? É o caminho do realismo. Aconteceu tal fato, tal comportamento, tal coisa dentro de mim me leva a esse comportamento. Qual é o meu compromisso comigo mesmo para que isso mude? Qual ajuda eu preciso buscar? Como eu me conecto com a espiritualidade para buscar essa ajuda? Como eu me livro dessa tentação? Como eu não caio nessa repetição de padrões aí, dessas tentações, desses padrões que eu tenho trazido? Então esse exercício ele não é pra gente se martirizar. Ele não é pra gente se autoflagelo, nossa, como eu sou horrível, muito pelo contrário. Ele é pra ser um exercício de amor. Eu me conheço, eu vejo tudo de ruim que há em mim, com o amor suficiente para que eu me transforme. Com amorosidade suficiente para enxergar que eu sou capaz de melhorar cada uma dessas coisas. E só o fato de eu estar fazendo esse exercício já é uma melhoria. Porque eu não fazia ele antes. Se agora eu faço, já é uma melhoria que eu estou trazendo. Então eu já sou melhor do que eu estava sendo ontem. Eu tenho essa capacidade de melhorar. Não cair na depressão, como dizia o Chico. Não usar esse momento desse autoconhecimento para que a gente se deprecie, para que a gente se inferiorize, para que a gente se vitimize. Até porque isso também são gatilhos. Isso também são fugas. Isso também são os nossos vícios. Ah, eu sou a vítima, eu sou ruim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tudo isso, quando a gente entra nesse mergulho profundo, a gente vê que também são aí as nossas tentações, as nossas más inclinações falando mais alto, não nos deixando enxergar a realidade. Jung, que é um psiquiatra aí mais famoso, pai da psiquiatria, ele diz: até você tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, até que eu tome consciência de quem eu sou de fato, eu continuo sendo, eu continuo agindo daquela forma. E eu chamo de destino, eu chamo de azar, eu chamo de um nome que eu der. Mas na verdade aquilo é o que eu sou lá dentro de mim. Só que eu preciso trazer para a luz da consciência. E aí, falando em luz, quando a gente mergulha, a gente olha para a nossa sombra. E o que é a sombra? A sombra é aquela parte que existe dentro de mim que eu não quero ver. Porque ela é o contrário do que eu gostaria de ser. Essa é a minha sombra.
olho para dentro de mim e eu vejo que eu sou o contrário do que eu queria. Essa é a minha sombra. Essa é a definição, inclusive, de sombra dentro da psicologia. E trazer para a luz é justamente eu iluminar a minha sombra. Aí a gente continua, né? E livrai-nos do mal. A última frase que a gente fala. Que mal é esse? O mal que habita em mim. A minha sombra. Aquele mal que ainda existe dentro de mim e que eu não quero ver porque dói olhar para ele. Porque aí eu me responsabilizo. Aquele mal que habita em mim e dói olhar para ele, porque aí eu tenho que reconhecer que eu que sou tão legal sou egoísta. Que eu que sou tão gentil sou grosseiro. Que eu que sou tão... uma coisa que eu queria tanto ser, não sou. Não sou. Pelo menos não o tempo todo. Pelo menos não em essência ainda. Mas se eu trago essa sombra para a consciência, ela ganha luz. E aí eu consigo lidar com ela. É profundo, né? É complexo. 2 frasezinhas aí, Pai Nosso, nesse nível de complexidade, mas para a gente entender o que é o mal. Se não a grande sombra nossa, enquanto humanidade e enquanto indivíduos. O mal é aquilo que a gente não quer ser, mas ainda é. O mal existe na Terra sendo aquilo que a gente não quer ser. E a gente olha e fala, como pode isso existir? Mas existe. Como pode você fazer isso? Mas fazem. Como posso eu fazer isso? Mas sou, mas faço. E eu só mudo a mim mesma e ao mundo a partir do momento em que eu trago isso para a luz, para a consciência. Porque aí eu paro de chamar de destino da humanidade ao mal. Não é não. Todo mundo tem livre-arbítrio. É a gente trazer luz para isso, olhar para isso, tornar para a consciência e mudar as atitudes. E aí vamos lá, a gente pede ajuda para Deus para livrar da tentação. Então a gente começa descobrindo qual é essa tentação, qual é essa sombra que eu preciso combater em mim, qual é o nome que eu dei para isso, né? Mas qual é esse mal que eu quero combater em mim. E aí eu começo a olhar para ele e entender a raiz dele. Ah, eu sou agressiva por quê? Porque eu estava me defendendo. Eu estava defendendo por quê? Ah, porque eu não estava me sentindo amado naquele momento. Se sentir amado é importante para mim. Se eu me sentir amado, talvez eu não seja mais agressivo. O que eu preciso fazer para me sentir amado? Será que eu preciso que o outro me ame? Como é que eu me amo? Que exercício que eu tenho que fazer para eu me amar, me cuidar mais? O que eu vou fazer? Tá vendo? A gente criou uma estratégia interna e interior para a gente lidar com aquela coisa, com aquela sombra e mudar o nosso comportamento. Então eu olho para aquilo e aí eu paro de ver, eu sou uma pessoa agressiva. Aí eu vejo, nossa, eu sou uma pessoa que deseja ser amada, que deseja ser reconhecida. Não é pesado, não é ruim, não é uma coisa ruim. A essência não é ruim, é ruim, se é que há bom e ruim, são as formas como a gente se expressa. Mas se a gente examina lá bonitinho, lá dentro tem um desejo. Se eu supro aquele meu desejo, aquele comportamento muda. Eu mudo, eu me transformo. Por isso que 3 dias de retiro não funcionam, porque é todo dia. Todo dia olhando para isso. Porque o comportamento muda, o desejo muda, a tentação muda, a rotina muda, a vida muda. A gente, né, o autoconhecimento ele é completamente dinâmico. Porque uma coisa que hoje para mim é a questão da minha vida, daqui a um mês não mais. Né? E aí eu começo a olhar para mim, paro de olhar para os outros. Não olho mais em volta. O que me acontece? O que me acontece, não acontece. Como eu lido com o que me acontece. O que falam, falam. Como eu lido com o que eu ouço. O que acontece lá fora vai continuar acontecendo. O que acontece dentro de mim é o que eu me transformo. E aí eu vou me conectando a Deus. Aí eu vou encontrando mais paz, mais felicidade. O que tudo isso gera? Quanto menos sombra, quanto mais luz, mais paz interior eu tenho. Melhor eu me sinto. Ainda que o autoconhecimento seja assim, né? A gente sabe que vai ter altos e baixos. Vai ter momentos de muita dor, vai ter momentos de muita alegria. Vai ter momentos que você vai ficar muito feliz, porque conseguir romper um ciclo e não ter mais um comportamento negativo que eu tive. Vai ter um momento que eu tive de novo. E faz parte do nosso progresso. Mas se a gente tem a fé que esse progresso individual é o que nos traz a felicidade, que pode não ser nesse mundo, pode não ser nessa vida, mas é essa evolução interna que vai nos trazer essa felicidade, nos ligando a Deus, a gente encontra esse propósito, esse motivo de continuar. E é nesse motivo de continuar que a gente trabalha todos os dias. Se eu fosse resumir todo esse evangelho da noite,
ele se resumiria em vigiar e orar. Vigiar a mim mesma. Vigiar o meu pensamento. Vigiar constantemente o meu processo de autoconhecimento. É um processo de vigilância. O que é vigia? Vigia é aquele que fica olhando, que está constantemente prestando atenção. Então, vigiar é prestar atenção em mim mesmo. Não é prestar atenção em cada palavra, pisar em ovos, mas é todos os dias fazer o meu exercício de consciência atento, olhando para mim mesmo, olhando mais fundo, mais profundamente. Vigiar e orar. Orar e ligar a Deus. Me conectar com algo para além de mim, que eu não compreendo, que eu ainda não entendo, que eu tenho milhões de perguntas, de dúvidas, mas eu sinto, né, porque a gente sente a presença de Deus em nós de alguma forma. E essa conexão com esse algo maior nos dá sentido. Nos puxa para fora. Quando a gente estiver lá dentro da gente vendo, nossa, tá feio aqui, isso nos puxa para cima. Mas calma, vai melhorar, porque a tendência de todos nós é o progresso. Fomos criados para progredir. Seremos perfeitos, chegaremos lá. Temos Jesus como guia e modelo. Então temos ali, né, dá para olhar e falar assim, quero chegar ali. Eu tenho um modelo para seguir. E é através da oração que eu me conecto a Jesus, é através da oração que eu me conecto a essa intenção de crescer, de expandir. Gente, o objetivo é sermos felizes. Tudo isso que eu falei, gravar alguma coisa, o objetivo é sermos felizes. E construirmos a nossa própria felicidade dentro de nós mesmos, que é a felicidade verdadeira, de uma consciência tranquila. É a felicidade verdadeira de fazer o bem. É a felicidade verdadeira de amar. É a felicidade que a gente nem é capaz de compreender, mas que a gente vai construindo aos pouquinhos. Então, a hora que eu estiver olhando ali no meu processo de autoconhecimento e deparar com coisas ruins, tal qual o Chico fazia. Se Chico via coisa ruim, gente, a gente vai ver também. Mas ao invés de me deprimir, é olhar pra mim e falar, tudo bem, tô no caminho, mas eu vou ser feliz. Eu vou construir essa felicidade. Um dia de cada vez. Um Pai Nosso de cada vez. Se todo dia a gente fizer um Pai Nosso, dar um pouquinho com ele, a gente evolui. Certo? Tá bom, desculpa. Eu sempre erro a ordem, gente. Vocês sabem disso. Então, tá bom. Então, gente, que a gente reflita ao longo dessa semana, trazendo para nossa consciência tudo que a gente puder, e exercitando principalmente o orar e vigiar. Que a gente busque agora em nossos corações os nossos melhores sentimentos, sabendo que os nossos corações são sim nobres, cheios de amor, de caridade, de alegria. A gente vai transformando esses sentimentos em vibrações e direcionando as nossas vibrações de amor para todo o nosso planeta. Direcionamos esse amor para os nossos lares, visualizando nossas casas sendo iluminadas, preenchidas de luz. Por cada porta, cada janela entram luzes coloridas, que aquecem, acalmam, alegram o ambiente. Em nosso travesseiro visualizamos flores com pétalas perfumadas que são colocadas pela espiritualidade, para que ao longo da noite possamos continuar em nosso tratamento, em nossa meditação, recebendo ainda as luzes desse Evangelho. Vamos envolvendo nessa vibração todos que moram conosco, nossas famílias, amigos, todos que amamos, todos que passam em nossa mente. Que recebam também essa doação de amor em forma de enriquecimento. Vamos vibrando pelo nosso tratamento, que cada um de nós receba aqui essa noite aquilo que busca. O equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E que esse passe possa nos equilibrar e reverberar por toda a semana, nos mantendo em equilíbrio e paz. E assim agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos, se for a vontade do Pai, para que possamos estar juntos na próxima semana, nos despedindo, dando graças a Deus e graças a Deus.
paz no céu. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita